Fala galera, professor Hassan aqui mais uma vez para ajudar você a alcançar os 800 pontos nessa prova do Enem. Essa aula que é uma aula de questões intermediárias, a terceira parte das questões do Enem 2022 que eu considero intermediárias na prova de matemática. Caderninho amarelo ali. Se você perdeu as outras partes, se você quer ver as questões fáceis, vai ficar tudo na descrição. Pode assistir essa aula e depois conferir ali com calma o restante do conteúdo. Vamos para a primeira questão aqui, ó. Questão 142, sempre importante. Se você é novo aqui e ainda não pegou a nossa dinâmica, que você pause o vídeo, leia a questão, tente fazer e depois volte para conferir a solução para o seu aprendizado ser muito melhor, para essa aula ser muito mais bem aproveitada. Então tenta fazer aí, dá o pause e a gente vai começar a ler aqui, hein? Ó, começo sempre lendo aqui no final. Uma pessoa pretende comprar nessa loja um modelo de caixa d'água que ofereça maior capacidade volumétrica. Então, ele quer saber, dentre todas as caixas d'água aqui desses modelos, qual vai ser o modelo que ele vai escolher, tá? Só vou ler aqui para cumprir o script. Uma loja comercializa 5 modelos de caixa d'água, do 1 ao 5, todos em formato de cilindro reto de base circular. Isso aqui é importante, você conhecer as figuras geométricas. Então, o que que é um cilindro reto de base circular? A gente vai ter aqui círculo, a gente vai fazer retinho aqui, ó. Cilindrinho aqui, ó, reto. Ou seja, aqui as laterais dele fazem 90 graus e a gente consegue fechar ele aqui, tá? Então, isso é um cilindro reto. A gente vai ter até aqui, ó. Pode pontilhar aqui o fundo dele. Tem as especificações, todos os modelos vão ter especificação de suas dimensões dadas em relação às dimensões do modelo 1. Então, todos vão estar em função para a gente poder comparar. A profundidade do modelo 1, então, esse aqui, o nosso modelo 1. Profundidade é o que a gente costuma de chamar nas aulas aí, meus alunos vão lembrar que eu chamo de altura do cilindro. Aqui é a profundidade, é o quanto ele tem aqui de distância do fundo até o teto, vamos dizer assim. E a área da base também aqui, ó, que é tudo isso aqui, ó. É a área do fundo, em figura plana, que a gente vai ter aqui, como está falando, que é circular, a gente vai ter um círculo aqui embaixo, né? Então, uma área da base. Beleza. Agora a gente vai ver cada modelo. Vamos ter que analisar modelo por modelo aqui. Modelo 2. Modelo 2. O que a gente tem aqui? O dobro da profundidade. Então tá. Profundidade 2 é igual a 2 vezes profundidade 1, né? Que é só profundidade. E a área da base e metade da área da base do modelo 1. Então, a área da base 2 vai ser a área da base do modelo 1 sobre 2. A gente não sabe que volume, olha só, o volume 1 vai ser o quê? Volume 1 vai ser a área da base vezes a altura, que aqui ele chama de profundidade. Esse é o volume 1. A gente vai ter que comparar. Volume 2 vai ser o quê? A área da base 2 vezes a profundidade 2. Mas como é que a gente compara se não tem número, Hassan? A gente coloca em função dos valores que ele já deu no enunciado. Então, o volume 2 vai ser a área da base do primeiro sobre 2 vezes 2 vezes a profundidade do primeiro. Só que o que a gente faz? Vai cortar aqui. Então, na verdade, o volume 2 vai ser igual ao volume 1. Vai ser a área da base 1 vezes a profundidade. Então, eles são iguais. A gente já poderia anular aqui essas duas, porque se eles são iguais, ele quer o que seja a maior capacidade, a terceira, a quarta ou a quinta vão ser maiores, né, do que a primeira e a segunda. Vamos ver aqui o modelo 2. O dobro da profundidade, então, modelo 3, desculpa. Modelo 3, ele vai ser o dobro da profundidade. Então, profundidade 3 vai ser igual a 2 vezes a profundidade que a gente tinha do primeiro ali. Deixa eu separar isso aqui. E a do raio da base do modelo 1. Tá. A gente vai ter aqui a área da base é igual. Aqui a área da base,
a gente precisa saber de geometria plana, que é o quê? Pi r ao quadrado, certo? Então, da geometria plana, a gente precisa trazer. E a gente vai ter aqui no modelo 3 que vai ser o π r3 ao quadrado, que é o raio do terceiro modelo, tá? Mas em relação ao raio do terceiro modelo com o primeiro, a gente tem que o raio 3 ele é igual ao quê? A metade do raio da base do modelo 1. Então, ele vai ter aqui, ó, raio 1, né? A gente só chama de raio sobre 2. Se a gente for colocar aqui nessa fórmula, vai ficar como? Π vezes o raio normal sobre 2 ao quadrado. Então, vai ser π raio ao quadrado sobre 4. E a gente não tem que a área da base 1, ela não é πr ao quadrado? Aqui, ó, a gente tem πr ao quadrado aqui, ó. Olha só. Só que ele está sobre 4. Então, a área da base 3 vai ser, a área da base 3 vai ser igual à área da base normal, que é esse cara aqui, do modelo 1, dividido por 4. Então, vai ser menor. Então, vai ser bem menor, né? 1/4. Agora, olha só. Aí, como que a gente vai calcular o volume 3, então? Volume 3 vai ser igual à área da base 3 vezes a profundidade 3. Quem que é a área da base 3 em função da primeira, para a gente conseguir comparar? É ela sobre 4. Então, a área da base sobre 4 vezes a profundidade 3, que é quem? Profundidade 1 ao o dobro da profundidade 1. Se a gente simplificar aqui, vai ficar 2 embaixo, 1 em cima. Então, vai ser a área da base vezes a profundidade sobre 2 aqui. Então, ele tem o volume 3, é metade do volume 1. Então, corta ele também. Então, a decisão aqui está entre os últimos aqui. Então, a gente já percebe o seguinte. Olha só, se você é um aluno mais experimentado nesse tipo de questão, você vai começar a perceber algumas coisas aqui, que tipo, poxa, se eu mexo no raio e ele diminui, ele vai diminuir ao quadrado. Porque olha só, a gente levou ao quadrado. Então, se a gente começar a mexer assim, nesses raios, a gente vai começar a perceber essas coisas. Poxa, se eu dobro a profundidade, como a gente está multiplicando, e eu corto pela metade a área da base, então vai ficar igualado. Então, você começa a ter esses raciocínios que você já poderia usar desde o início da questão, tá? O modelo 4 aqui, a metade da profundidade. Então, a gente tem aqui no modelo 4, a gente vai ter profundidade 4 vai ser igual a metade da profundidade. Então, P sobre 2. E a gente vai ter o quê? O dobro da área da base. Vai acontecer a mesma coisa que o outro, olha só. A gente vai ter 2AB. Já vou colocar o volume direto aqui, porque vocês entenderam como é que funciona, né? Volume 4 vai ser a profundidade sobre 2 vezes a área da base dobrada. A gente corta e ele vai ser igual ao volume 1. Cortou também, nem precisa fazer, a gente já sabe que a nossa resposta é a E, mas eu vou fazer para explicar para vocês por que que é a alternativa E. Então, deu para entender? Desde o início, você não precisaria fazer todas essas contas que eu estou fazendo. Eu estou fazendo para você entender a mecânica por trás e fica uma dica também, para você tentar refazer essa questão sem os cálculos e entender por que que um é menor que o outro, que é igual ao outro, o que que aconteceu ali nessa manipulação. Uma dica também, para quem tem dificuldade com álgebra e usar só números, estipula valores. Estipula valores, por exemplo, fala assim, ah, tá, o raio vai ser 10. A profundidade, sei lá, a profundidade vai ser 20. E aí vai ficar πr ao quadrado, então aqui vai ser π vezes 10 ao quadrado. Então, você vai ficar fazendo contas aí com números para ficar mais fácil de você entender, ao invés de ficar só uma aula de álgebra, né? Só uma
Questão de álgebra, quem é aluno mais avançado consegue mexer só com letras sem problemas. Mas quem ainda se embola com as letras, não tem problema, usa número, tá? Inclusive, eu já dei essa dica em outras aulas. Vamos aqui, ó, último modelo para a gente verificar mesmo que ele realmente é o modelo que vai ser o cara aqui, ó. Vai ser o mais volumoso, que vai ganhar ali o coração do comprador. Modelo 5. A metade da profundidade. Então, volume 5 é metade da profundidade. P sobre 2. E o dobro do raio da base. E a área a gente não viu que é πr ao quadrado? Então, é o dobro do raio da base. Então, 2r ao quadrado aqui, ó. Lembra que eu falei o que vai acontecer aqui? Vai quadruplicar. Por quê? A gente levou o quadrado. Então, vai ser p sobre 2 vezes 4 πr ao quadrado. Porque esse cara aqui vai dar 4. Eu chego ele para cá. A gente consegue simplificar. Então, esse volume vai ser o quê? 2p πr ao quadrado. Então, ele é o quê? A área da base aqui, ó. Ele é o dobro da profundidade vezes a área da base 1. Ou seja, ele é o dobro do volume 1. Exatamente como a gente suspeitava que ele ia ser o maior. Então, letra E, sem medo de ser feliz. Tá joia? Uma questão intermediária, como eu falei, poderia se tornar difícil se você fizesse todas as contas. Mas se você já tiver visto, tiver experienciado esse tipo de questão antes, você consegue sacar mais rápido como resolver. Então, bora para a próxima, sem mais delongas. Eu imagino que, pô, depois de uma resolução dessa, de várias dicas, você vai deixar seu like aqui. Se você não se inscreveu ainda, você vai ficar inscrito aqui no canal para você aprender muito mais matemática com a gente. Vamos lá, ó. Questão 143. Vamos lá, questão 143. Sempre dá aquela pausa, tenta fazer antes de mim, depois volta aqui para conferir. Olha só, a rentabilidade do aluguel de um imóvel é calculada pela razão entre o valor mensal do aluguel e o valor de mercado. Com base nos dados fornecidos, ou seja, aqui, nesses dois quadros com tabelas, em que ano a rentabilidade do aluguel foi maior? Então, a gente quer a maior. Beleza. E aqui ele já deu para a gente no enunciado que a rentabilidade vai ser a razão, ou seja, a divisão entre o valor mensal do aluguel e o valor de mercado. Cara, a gente nem precisaria ler esse iniciozinho aqui. Normalmente eu já venho aqui para o final e já resolvo, tá? Aqui vai falar que no período de 2005 e 2013, o valor de venda dos imóveis em uma cidade apresentou alta, resultou no aumento dos aluguéis. Os gráficos apresentam. Aqui, tá vendo? Tá dando só o que a gente deveria, então às vezes é melhor a gente, se você já consegue entender aqui, ver que tem um gráfico aqui para você ganhar tempo, você já vem aqui direto. Então, o que que a gente teria que fazer para ter a rentabilidade de 2005, por exemplo? A gente vai ter, igual tá aqui, ó, a razão entre o valor mensal aqui, ó, mensal 630, por o que? O valor de mercado aqui do lado, ó, 90. Então, a gente fazia essas divisões de todos eles. 2017, 2009, 2011, 2013. Só que, olha só, se você é bom de tabuada, pô, um aluno intermediário sabe tabuada. 9 vezes quanto que dá 63? 9 vezes 7. Então, aqui, ó, essa razão já dá 7. Como é que eu faço no Enem? Já vou colocando aqui, ó. Aqui deu 7. Aqui, 7 vai dar 700, 800 e pouco. Então, aqui tá maior, ó. Então, vamos tentar com 8. 8 vezes 2, 16 vai 1. 8 vezes 1, 8 com 1, 960. Exatamente 8. Então, por exemplo, por enquanto, 2007 está ganhando. E eu vou fazendo sempre assim, ó. Se eu fizesse vezes 8 aqui, já ia ultrapassar, já ia dar 16. Então, não. 8 vezes 4, 32. Muito maior do que 1.800. E aqui, 8 vezes 500 só, daria já 4.000. Também não. Então, aqui, ó, 2017 maior. Você pode fazer as outras contas aqui e perceber que, por exemplo, ó, a gente tem aqui, ó. Então, já vamos marcar aqui, letra B, 2007.
uma questão intermediária, mas que a gente consegue matar muito rápido com essa sacada. Senão, você poderia ainda estar quebrando cabeça aí fazendo outras coisas. Por ela ter alguns processos maiores de análise de gráficos assim, coloquei como intermediária, mas até poderia estar entre as fáceis agora pensando melhor. Ó, 270 para chegar em 1.000 seria pelo menos 5 aqui. 200 vezes 5 dá 1.000. E olha só como é que vai dar certinho. Esses números o Enem deixou certinho para a gente, ó. 5 vezes 7, 35, vão 3. 5 vezes 2, 10 com 3, 13. Então, aqui, ó, era 5. 7, 8, 5. Então, você pode fazer essas divisões aqui ou multiplicar para chegar no cara de cima. Eu multiplico esse de baixo para chegar no cara de cima. 7 vezes esse cara dá 630. Essa é a dica, galera. Eu transformo em questões fáceis as questões médias. Cara, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve, coloca o sininho, porque a gente vai ter novidades sempre aqui de conteúdo para você. O like já foi dado, né? Tenho certeza. Bora para a próxima aqui. Próxima questão 166. 166. Questão 166. Aqui a gente vai ver que tem uma tabelinha e ele vai perguntar aqui, ó, o jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é. Então vai ter historinha, a gente vai ter que analisar essa tabela aqui. Lembrando, se você não pausou e tentou fazer antes de assistir, pause e assista, pois assim o seu aprendizado, essa aula vai ser muito melhor aproveitado, tá bom? Nos 5 jogos finais de uma temporada com média de. Vamos lá, questão 166, questão 166. Aqui, né, a gente vai começar lendo aqui embaixo, o jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é. Então, a gente vai ter essas opções que estão na tabela. Se você ainda não leu o enunciado e não tentou fazer, pause, tente, depois volta aqui que agora a gente vai resolver tudo. Nos 5 jogos finais de uma temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Então, ele tinha 18 pontos por jogo em 5 jogos. Tá. Na temporada atual, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores, desses 5 jogadores. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores, aqui, ó, 5 jogadores, nos 4 primeiros jogos desses finais, tá? Então, aqui, até o jogo 4, a gente vai ter aqui um possível jogo 5, e a gente precisa saber quantos pontos eles vão fazer, cada um deles. Aqui, se você é um aluno básico, você vai falar, poxa, tá, essa questão eu entendi, sei como é que faz, vou utilizar a média, vou tentar descobrir quanto que vai faltar para cada um aqui. Mas um aluno intermediário, um aluno que já tem domínio, que compreende o conceito de média, vai compreender isso aqui, ó. Se ele tem uma média de 5, em 5 jogos de 18 pontos, se a média dele é essa, então ele fez no campeonato quantos pontos? Ele fez 18 vezes 5 no campeonato. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1, 5, 4, 90. Então, para a gente ver quem está mais perto dele no último jogo, a gente não precisa ficar calculando média, porque você sabe que a fórmula da média ela vai ser você somar os pontos dele do jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4, mais jogo 5 e dividir pela quantidade de jogos. Então, na verdade, o número que der maior aqui vai dar uma média maior. Então, o que que a gente tem que fazer na prática? O aluno que sabe matemática e vai fazer essa prova, ele já chega e fala: poxa, é só eu somar todos esses pontos aqui. Quem tiver mais perto de 90 vai ser quem vai precisar fazer menos ponto no final. Perfeito. Só somar isso aqui então. Vamos lá. É isso que eu faço e é isso que eu ensino meus alunos a fazerem no Enem.
Vamos somar todo mundo, ó. 20 com 20, 40. 40 com 25, 65. 65 com 12, dá 77. Então, o primeiro está com 77 pontos. Se ninguém superar esses 77 pontos, a gente já sabe que é o primeiro. Ele é o homem a ser batido agora. Vamos ver aqui, ó. 27 com 20 dá 47. 47 com 2, 49. 59. 59 com 10, 69 com 1, 2, 71. Então, o 2 está eliminado. Vamos ver aqui, 14 com 26. Eu estou somando ali que fica mais fácil. Junto 4 dá 30, 40. 40. Aqui, 54. 54 com 10, 64. 64 com 7, 71 também. Então, você vai somando de cabeça. Eu estou ensinando você a fazer cálculo mental para você ir mais rápido, tá? Vamos lá, ó. Quarto jogador. Aqui, vamos somar esses dois que vai terminar com 2, vai dar 42. 42 com 8, 50. Com 10, 60. Aqui, 75. Eu acho que vai ser o primeiro mesmo, hein? Vamos ver. Somar esse com esse, por quê? O final vai dar 5. Aí fica mais fácil de somar esses dois aqui. A gente sabe que dá 30. Então, aqui, ó. 22 com 23 dá 45. Com 30, 75. Então, a gente já viu que era o primeiro. Cara, a gente transforma questões intermediárias, que para alguns vai ser até difícil, em questão fácil. Só estudando matemática, tendo uma boa orientação e aprendendo de fato, não é pegando macetes, é aprendendo de fato. Você entende os conceitos, você consegue aplicar de forma ótima lá na sua prova do Enem. Tá joia? Bora para a próxima aqui, então. Questão 167. Aqui, a gente vai ter que escolher entre esses projetos, né? Sempre seguindo aquela mesma sequência. Se você ainda não tentou fazer a questão, dê um pause, tente fazer e depois vem com a gente, tá? Olha o enunciado completo. Um casal planeja construir em sua chácara uma piscina com formato de paralelepípedo reto, retângulo com capacidade para 90 mil litros de água. Tá, então, o que que vai ser essa piscina? O que que é um paralelepípedo? Paralelepípedo é aquela figura que tem uma base retangular e tá falando que ele é reto também, ó. Então, um paralelepípedo retangular reto e essa pontinha aqui, ó. Ele vai ser, tem cidades ainda aqui na minha cidade, a minha rua. Em Minas, a gente costuma ver bastante isso também, eu sou do Rio. A gente costuma ver bastante blocos assim, no chão, né? Algumas cidades históricas ainda tem paralelepípedo, aquela pedra de... se usa para asfaltar a rua, né? Então, o paralelepípedo é essa peça aqui, ó. E ela vai ter aqui ângulo de 90 graus em todos os laterais dela. Por isso que está falando que é um paralelepípedo reto, tá? 90 mil litros de água, tá. O casal contratou uma empresa de construções que apresentou 5 projetos com diferentes combinações nas dimensões internas de profundidade, largura e comprimento. Profundidade costuma ser aqui, ó. A gente também chama de altura, não é nem tá chamando a altura de profundidade. Largura costuma ser a parte maior, ele colocou o que primeiro? Isso, largura, vou chamar de L aqui, e comprimento costuma ser a outra parte aqui, ó. Largura vai ser esse pedaço aqui, comprimento o outro, tá? Tá. A piscina a ser construída terá revestimento interno em suas paredes e fundo com uma mesma cerâmica. Então, revestimento. Vou fazer os 3 pontinhos aqui para a gente imaginar como que ela é aqui nas outras dimensões delas, que a gente não está vendo, ó. Esses pontinhos aqui. Então, ela tem o fundo, ela tem as outras coisas aqui acontecendo dentro dela e a gente vai revestir, tá? O casal irá escolher o projeto, ó, que importante. O casal irá escolher o projeto que exija menor área de
Revestimento. O que que é menor área de revestimento? É usar essa primeira área aqui, ó. O que que ele vai revestir? Ele vai revestir essas laterais, tanto aqui também, ó, tá vendo? E vai revestir também o fundo. Ele vai revestir o fundo aqui, ó. Então, vai ser tudo aqui, lateral e o fundo, beleza? Tá. Aí, para a gente descobrir aqui, olhando essas dimensões aqui de todos os projetos, por exemplo, o projeto um ele vai ter respectivamente a profundidade é o primeiro, vou colocar aqui para sinalizar, largura o segundo e comprimento o terceiro. Então, todos eles estão nessa sequência aqui. A gente vai ter que fazer a conta da área de todos esses caras. Mas observa aqui, ó, que essa área aqui é igual a essa área aqui. Vou chamar de área um. Área um vai ser igual ao quê? Um retângulo. Ele vai ser a profundidade vezes o comprimento. Profundidade vezes o comprimento. Profundidade vezes comprimento. Área 2 e a gente vai ter duas dessas áreas. Então, a gente vai ter duas vezes profundidade vezes comprimento, tá? Que as duas são iguais. Aqui na frente também, ó, a gente vai ter igual ao fundo, ó. Aqui a área é profundidade versus largura. Então, a gente vai ter duas áreas 2, vai ser profundidade versus largura. Então, a gente vai ter duas profundidades versus largura. E o fundo, a gente não vai ter tampa, como é uma piscina, né? O fundo vai ser por ele mesmo. O fundo é largura por comprimento. Então, a terceira área é largura vezes comprimento. Por que que eu estou já escrevendo essas formas? Porque tem dois jeitos de você fazer. Se você é um aluno mais básico, você vai calcular todas essas áreas aqui. Se você interpretar direitinho, você vai chegar na resposta. Vai demorar bastante tempo e, poxa, mas vai chegar na resposta. Por isso que é uma questão intermediária. Apesar do tempo, não chega a ser uma questão difícil, que é de fácil interpretação. Mas ela chega a ser intermediária porque você precisa saber interpretar a questão e otimizar dentro do tempo. Aí, por que que eu estou escrevendo essas formas? Porque o que ele vai usar de revestimento? O revestimento vai ser você somar todas essas operações aqui, olha só. Duas vezes a profundidade vezes o comprimento, mais duas vezes a profundidade vezes a largura, mais a largura vezes o comprimento. Isso aqui vai ser o revestimento para todos os projetos. E aqui, observe, se você é bom de conta, isso tudo aqui você não vai demorar. Eu estou aqui demorando porque eu estou desenhando, estou explicando, estou pegando na sua mão e te ajudando a ampliar seu raciocínio e ir além nas resoluções. Aqui, rapidamente, você poderia colocar, ó, 2P em evidência. Olha só, 2P em evidência, ficaria quem ali dentro? C mais L. C mais L mais o quê? L vezes C, ou C vezes L, dá na mesma. Então, essa aqui é a fórmula do revestimento para todos os casos. Então, é só a gente chegar nessa expressãozinha aqui e substituir para todos os casos. Você vai ver que vai ser muito rápido. Em questões que você tem que analisar muitas coisas assim, é realmente bom você encontrar uma expressão para todos os casos e fazer uma comparação para ver realmente qual que vai atender às expectativas. Ele quer projeto que exija menor área. Então, a gente vai ver desse somatório. Vai ser só a gente substituir aqui, ó, P, C e L. Profundidade, comprimento e largura em todas. Vamos ver da primeira. Duas vezes profundidade, 1,8. Com quem? Com comprimento mais largura. Já dá 27. Aqui, 27 aqui dentro. Depois eu vou fazer as contas. Por enquanto, eu vou só preencher para ver se a gente já consegue eliminar alguma coisa aqui. Largura mais comprimento, mais 27. Se a gente quisesse melhorar mais ainda aqui, ó, deixa eu melhorar essa fórmula aqui. Acabei de ver aqui que dá para
Deixa eu ver aqui. Não, é L vezes, ó. Não dá para melhorar nada, não. Eu que estou fazendo conta errada. É largura vezes comprimento. Então, 2 vezes 25 vai dar 50 aqui. E depois a gente vai fazer as contas. Vamos lá, então. 2 vezes 25. Aqui a gente já sabe que é 50. Mas vamos preencher as outras aqui, ó. Vai ser o quê? 2 vezes a profundidade, que é o primeiro. 2 vezes 2. Vezes quem? Comprimento mais largura. 5 mais 9, 14. Mais 2 vezes esses caras aqui. 5 vezes 9, 45. Não é duas, não. Caraca, eu tô dando muito mole nessa questão, tá? Não seja assim no Enem. Vamos lá, Hassan, presta atenção. 5 vezes 9. 9, a gente sabe que é 45. Tô ansioso para terminar ela. É uma questão interessante e tô acabando cometendo esses errinhos. Vamos lá. 2 vezes, aqui dentro do parênteses, comprimento, largura. Aqui no projeto 3, 6 mais 15, 21, mais 6 vezes 15. 6 vezes 5, 30. Com 3, 6 vezes 1, 90 aqui. Uhum. Aqui, essa aqui já parece que vai ficar grande, né? Olha só, 45 e 50 aqui, dá mais ou menos parecida. Essa aqui eu acho que já dá para eliminar só de montar a expressão. 4, 1,5 de profundidade, então 2 vezes 1,5. 15 mais 4, 19. Mais 15 vezes 4, 60. A última é 2,5. 2 vezes 2,5, né? Aqui, 3 mais 12, 15. Mais 3 vezes 12, dá 36. Essa aqui até que ficou pequena também, né? Apesar que aqui a gente vai ter 5 fator multiplicativo. Eu já deixaria essa aqui eliminada, porque vai ter um 90 aqui somando. Ela fica alta. Essa aqui de 60 também eu acho que já vai dar para eliminar. Vamos fazer a conta dos outros, né? Aqui, o que que eu faria para facilitar a nossa vida? Eu colocaria 2 aqui, ó. 2, aqui tá 2 vezes 14. 2 vezes 2, 4 vezes 14, gente. Somando 45. Aqui vai ficar bem perto de 4, só que vezes 27. Então vai ser maior que a segunda. A gente não precisa nem fazer conta. Agora essa aqui. Essa aqui fica 2 vezes a terceira. Eu acho que eu não coloquei a profundidade, né? Terceira, 2 vezes 1. Ah, tá. Fica só 2 vezes 1, fica 2 mesmo. E depois, 6 mais 15 tá certo. Aqui ficaria 2 vezes. Aqui vai. Ah, não. Como já tem o 90, a gente cancela, que vai ficar muito grande. Aqui vai dar 3. 3 vezes 20, vai. Dá 60. Aqui vai dar mais ou menos 120. Tô fazendo aproximações, porque esse tipo de conta vai ter que ser assim. Em si, essa aqui, que é a que a gente, por enquanto, tá achando que vai ser. Eu tô achando que vai ser a menor. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 1, 4, 1. 56 mais 45. Aqui, 6 com 5 dá 11. Vai 1, 5 com 5, 101. Tá dando 101. 2 vezes 2,5, 5. 5 vezes 15, daqui, ó, 25, vão 2, 75. 75, aqui a gente já vê que passa, porque se fosse 30, já ia passar. Então, não. 120 passou também, é a B mesmo. É, segunda alternativa aqui, ó. Deu para entender, gente, como que se você conhece sobre a questão de volume, se você entende, na verdade, como que é uma figura geométrica ali, o paralelepípedo reto, você entende o que está sendo ali aquela piscina, você faz muito mais rápido. O que que você faria? Em resumo aqui,
Para fechar a questão, você ia vir para cá, ia sacar, teria que somar esses três tipos de áreas aqui, e ia montar a formulazinha aqui, a expressão do revestimento. Comparando todas as formulazinhas do revestimento, você pode fazer até aqui, ó, um rascunhozinho aqui, ó. Vai fazendo aqui rapidinho e você consegue ver com as expressões sem ficar perdendo tempo de fazer conta e cortando quais vão fazer. Se você quiser, se você está duvidando do método, confere aí, faz as contas e vê se alguma vai dar menor do que 101 e comenta para mim. Aí fala, ó, tá certo, tá errado. Beleza? Vamos para a próxima questão aqui. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Vamos lá, questão 147, naquele mesmo esquema de sempre. Dá uma pausa, tenta fazer, depois volta aqui que a gente vai resolver. Olha só, uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda, usando uma receita base de massa. Ela prepara uma porção com a qual ela produz 50 docinhos maciços de formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Então, só para a gente lembrar aqui o que que é uma esfera. Uma esfera é uma bola. Isso aqui não vai te ajudar a lembrar porque está muito feio. Em que a gente vai ter aqui, ó, ela vai ser curvadinha aqui e ela vai ter um diâmetro aqui dentro. Igual a gente tem lá no círculo, ela vai ser isso aqui, ó. Ela vai ter aqui, ó. Vai ter esse diâmetro aqui, ó. E vai ser o diâmetro dela. E metade dele, né? A gente vai ter o centro aqui. Metade dele vai ser o raio, igual a gente faz com um círculo mesmo, tá joia? Então vamos continuar aqui. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que cada um tenha um formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. Então, a gente dobrou o diâmetro, né? A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir os doces dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? É que tem as opções. Então, o que que aconteceu? A gente tinha o docinho, né? Vou chamar de esfera antiga, que ela tem um diâmetro de 2 centímetros, ou seja, ela tem um raio de 1 centímetro. E com a receita base, a gente faz 50 docinhos. Vou chamar aqui de receita base, vou chamar de RB. Receita base, a gente consegue fazer isso aqui na esfera antiga. Agora, a gente precisa saber do volume dela para a gente o quê? Descobrir quanto que a gente vai gastar na esfera nova, que é o nova encomenda. Vou colocar aqui do outro lado. Esfera nova. A esfera nova, a gente dobrou o diâmetro. Diâmetro é igual a 4 centímetros. Quer dizer que a gente dobrou o raio. Raio, 2 centímetros. A gente não sabe, a gente, na verdade, tem encomenda de 150 docinhos. Você poderia, ingenuamente, achar que dobrou o diâmetro e triplicou os pedidos, né? Porque 3 vezes 50 dá 150. E aqui a gente dobrou o diâmetro, que a gente vai fazer 6 vezes mais porções. Aí você vai e marca essa aqui, mas você está totalmente errado, até por isso que eu já vou anular ela. E eu sei que vai ser mais do que isso. Então não pode ser 3 nem 2. Por quê? Porque é uma fórmula que você precisa sempre lembrar antes de fazer o Enem, que é o volume da esfera. O volume da esfera é 4 terços de π raio ao cubo. Esse volume aqui. Então, eu sei que esse raio vai ficar ao cubo. Aí a gente vai ver o que que vai acontecer. Aqui, como o raio é 1, o volume antigo, ele é do tipo 4 terços de π, 1 ao cubo. Então, o volume vai ser 4 terços de π, tá? Aqui, né, unidade, centímetros cúbicos.
O volume novo, a gente vai calcular com essas novas dimensões que a gente tem aqui. Então, vai ser o volume novo, vai ser 4/3, isso é fixo, né, de π, e muda é o raio. O raio agora é 2, então 2 ao cubo. Isso aqui a gente sabe que é 8. Então, a gente vai ter 8 vezes o volume antigo. O volume novo é igual a 8 vezes o volume antigo, porque aqui não é 8 vezes 4/3 de π? Então, acho que deu para enxergar. Como eu já tinha mostrado aqui, a gente triplicou o pedido. Ao invés de fazer 50, a gente vai fazer 150. E em vez de fazer uma massa que daria para fazer uma esfera de volume 4/3 de π, a gente vai fazer 8/3 de π. Então, a gente vai precisar de 8 vezes mais volume. Então, 3 vezes o pedido com 8 vezes o volume, 3 vezes 8, 24 massas dessa daí, padrão, dessa receita base aqui, ó. Alternativa é uma questão que precisa ser bem analítica e conhecer bem geometria e saber ali a parte da álgebra de conseguir interpretar e matar esse tipo de conceito. Aqui a gente finaliza a resolução das nossas questões intermediárias, junto com as questões mais fáceis, você consegue fazer uma prova coerente, vai estar tudo aqui na descrição e você vai conseguir atingir os 800 pontos se você for capaz de acertar questões desse nível, tá? Usa isso daí como estudo e vá aprofundando nos conteúdos. E, galera, uma coisa importante também, se você está estudando para algum outro vestibular, comenta aqui para mim que eu trago resoluções também de outros vestibulares para vocês, se forem muito pedidos. Se for um pouquinho pedido, eu vou pensar no seu caso, mas os mais pedidos a gente vai começar a trazer aqui também. Então, é isso aí, bons estudos e até a próxima. Valeu!